Poxa. Deixa eu ver aqui, ninguém pediu para entrar, né? Não. Bom, então só resumindo aqui, agora que eu comecei a gravar, os ácidos eles se dividem em dois tipos, hidrácidos e oxiácidos. Hidrácidos são os elementos, são os ácidos que não têm oxigênio na sua fórmula, e oxiácidos são os ácidos que têm oxigênio. Para a gente dar a nomenclatura dos hidrácidos, é só pôr a palavra, começar com a palavra ácido, mais o nome do elemento que está ligado ao hidrogênio e finalizar com o sufixo hídrico. Beleza? Primeiro exemplo aqui ele deixa claro. Ácido e flúor, um hidrogênio e flúor, então ácido fluorídrico. Beleza? Então, pessoal, nesse caso não tem segredo mesmo. Todos os hidrácidos é muito fácil. E aí vem os oxiácidos, que aí é um pouco mais difícil. Por quê? Porque não tem uma regra clara para quantidades de hidrogênio e de oxigênio nos oxiácidos. Então, tem oxiácido que tem 3 hidrogênios e 3 oxigênios. Olha, tem outros oxiácidos que tem 2 hidrogênios e 3 oxigênios. Tem oxiácidos que tem 1 hidrogênio e 4 oxigênios. Então, não tem uma regra clara. Então, o que vocês têm que fazer? Infelizmente, vocês têm que decorar 6 ácidos principais. Tá? Esses 6 e as suas nomenclaturas. Por quê? Porque é a partir desses 6 ácidos que vem as derivações dos outros ácidos. Né? Então, quais são os 6 principais ácidos? H3BO3, H2CO3, HNO3, H3PO4, H2SO4 e HClO3. Para esses átomos principais, esse que a gente vai tomar como referência, ele vai ter o sufixo ico, beleza? Então eu vou começar com a palavra ácido, o nome do elemento diferente do oxigênio e do hidrogênio que tem esse ácido, e termino com ico. Então olha esse exemplo aqui. Eu tenho hidrogênio e oxigênio, então é o oxiácido. Eu tenho boro, então o nome dele vai ser ácido bórico. Aqui eu tenho carbono, ácido carbônico. Aqui eu tenho nitrogênio, ácido nítrico. Aqui eu tenho fósforo, ácido fosfórico. Aqui eu tenho enxofre, ácido sulfúrico. E por último eu tenho cloro, ácido clórico. Beleza? Então o que vocês têm que fazer agora? Decorar. Tá? Eu odeio decoreba, odeio. Nossa, com ódio mortal. Mas nesse caso não tem o que fazer, pessoal. Então vocês têm que lembrar que o H3BO3 é o ácido bórico. O H2CO3 é ácido carbônico. Isso para todos, tá bom? Por quê? Porque esse vai ser a base. É a partir dos ácidos com sufixo ico que eu tenho as outras variações. E como que funcionam essas variações? A primeira variação é eu trocar o sufixo ico pelo sufixo oso. E quando que eu faço essa troca? Quando o ácido com sufixo ico perde um oxigênio. Veja esse exemplo aqui, pessoal. O HNO3. Se a gente vê na tabela, HNO3 é o ácido nítrico. Se ele perder um oxigênio, ele vai para HNO2. E aí, então, eu troco o sufixo ico pelo sufixo oso. Né? Então, se o HNO3 é o ácido nítrico, o HNO2 vai ser o ácido nitroso. Se o H3PO4 é o ácido fosfórico, se ele perder um oxigênio, vai para H3PO3. Vai se tornar o ácido fosforoso. Outro exemplo. Se o H2SO4 é o ácido sulfúrico, o H2SO3 vai ser o ácido sulforoso. Se o HClO3 é o ácido clórico, se ele perde um oxigênio, fica HClO2, vai ser o ácido cloroso. Beleza, pessoal? Tudo bem nessa parte? Dá um feedzinho para mim aí, se tá ok. Sim, Rob. Ok, Júlia Amaral, ok. E os demais, pessoal, tudo bem? Lucas, ok. Bom, então vou continuar, beleza, pessoal? Qualquer dúvida, pausa eu aí. E pausa no áudio, tá, pessoal? Porque não aparece a notificação de chat para mim. Bom, aí vem para uma próxima variação. Olha aqui, oxiácidos com prefixo hipo. Quando que eu tenho um oxiácido com prefixo hipo? Quando eu tenho o oxiácido oso e ele perde mais um oxigênio. Então, olha lá o que a gente tinha. A base, os ácidos com sufixo ico.
perdeu um oxigênio, vai para sufixo oso. Se ele perde mais um oxigênio, agora só se ele perde 2 oxigênios, então, ele vai ter agora um prefixo hipo e um sufixo oso. Olha aqui. Então, eu tinha OH3PO3. Se a gente lembrar dele na base, é H3PO4, que é o ácido fosfórico. Se ele perde um oxigênio, vai para ácido fosforoso. Agora, se ele perde mais um oxigênio, ou seja, se ele perdeu 2 lá da base, ele vai ficar um ácido hipofosforoso. Outro exemplo, HClO2. Se eu lembrar, a base, o ácido base é HClO3, ácido clórico. Perdeu um oxigênio, ácido cloroso. Se ele perde mais um oxigênio, ó, se de 2 vai para 1, vai ficar o ácido hipocloroso. Beleza? Então, esses são os ácidos hipo e sufixo oso. Beleza? E agora um que eu esqueci de falar no vídeo de ontem, tá, pessoal? A próxima variação são os ácidos com sufixo per, tá? Ele é o ácido ico, né, a base que a gente tem. Agora, em vez de perder oxigênio, ele vai ganhar um oxigênio, né? Então, se eu tenho, ó, aqui, peraí. Até aqui ele está dando ácido clórico. Tá errado aqui, né, pessoal? Alguém está identificando o erro aqui, gente? HCl3. Alguém acha o erro aqui, gente? Existe o HCl3? Como que chamou? Qual é a forma do... Acho que não. Não existe, ó. Aqui eles erraram. Cadê o oxigênio daqui, né? É HClO3, ó. HClO3, ácido clórico. Eles erraram aqui. Mas tudo bem. Vamos supor que você tem um oxigênio aqui, tá, pessoal? É HClO3. Se ele ganha um oxigênio, vai para como? HClO4. Então, sempre que um ácido ico ganha um oxigênio, ele vai ter agora, ó, um prefixo per. Então, ácido, se o HClO3 é o ácido clórico, o HClO4 vai ser ácido perclórico. Olha, esse ácido aqui ele não tem na base, tá, pessoal? Olha, ele não deu o HiO3, o ácido iódico, mas existe, tá? Por que que ele não deu? Porque, existe muitos ácidos, muitos. Então, aqui ele deu 6 principais para a gente não ter que ficar decorando, beleza? Então, ó, HiO3. HiO3 é o ácido iódico, a base. Se eu ganho um oxigênio, fica ácido periódico. Né? Vou dar outros exemplos aqui, ó. H2SO4, ácido sulfúrico. Se for para H2SO5, qual que vai ser o nome desse ácido? Ácido persulfúrico. Beleza? Então, gente, essa é a regra. Não tem segredo nenhum, tá? Porém, não tem segredo, mas tem que lembrar dessas regras. Então, como que é? Eu vou tentar fazer um resuminho aqui para vocês, gente. Ó, eu sempre vou ter os ácidos, ó, ácidos com prefixo ico, beleza? Ácido com prefixo ico. Se ele perde um oxigênio, o que que acontece? Como que ele fica? Em vez de ico, vai para sufixo oso. Se esse oso perde mais um oxigênio, ele vai para hipo, nome do ácido, e oso. E aí, se ele ganha um oxigênio, ó, ele ganha um oxigênio, ele vai ter o ácido per, nome do ácido, ico. Então, o que eu vou fazer aqui para vocês? Tentar fazer uma regrinha. Queria uma seta. Minha seta não tem, então vai isso aqui mesmo. Estou fazendo a mão. Então, eu começo sempre, gente, com ácido básico. Se ele perde um oxigênio, ele vai para oso. Se perde mais um oxigênio, vai para hipooso. Agora, se ele ganha um oxigênio, ele vai para perclórico, tá? Aí você põe aqui, ó, menos um oxigênio. Opa. Aqui menos um oxigênio. E aqui, ó, mais um oxigênio. É o que deu para fazer com o mouse, pessoal.
Então, ó, do ácido íquo é a base. Se ele perde um oxigênio, vai para oso. Se ele perde mais um oxigênio, vai para hiposo. Agora, se o ácido íquo ganha um oxigênio, ele fica per-íquo. Beleza, gente? Difícil? Achei difícil aqueles do final, meta, não sei o que lá. Tá bom. Pessoal, não é difícil, é chato, né? Isso eu concordo com vocês, mas não é difícil. Né? Mas é chato. E várias regrinhas. E, gente, é absurdamente de como isso é importante. Porque é a partir dos ácidos que eu vou saber as nomenclaturas dos ânions. E essas nomenclaturas dos ânions é importante, tanto na hora de dar nome para os sais, que eu vou precisar dessa regra dos ácidos, como também para saber nome de ânion. Eu uso muitos ânions no decorrer da química. Tá? Então, esse ácido vocês têm que aprender. E por último, é esse que a Yasmin falou que é chatinho. Esse realmente é chato, mas pelo menos esse a gente não usa muito, tá? Eu nesses anos todos de química, raramente eu uso esses ácidos com hidrogênio. Né? Essa regra é o seguinte: orto, meta e piro. Né? O orto é todo o ácido normal, é todos aqueles ácidos base que a gente tem, tá? É os com um sufixo ico. Então, esse orto, ele é um prefixo facultativo. Eu uso se eu quero. Então, o ácido sulfúrico, eu poderia chamar de ácido ortosulfúrico. O ácido nítrico, eu poderia chamar de ácido ortonítrico. Tá? Mas, como é opcional, não vamos usar. Aí, o que tem? Tem o meta e o piro. O meta é o seguinte, quando esse ácido normal, a base, ele perde uma molécula de água. O que é perder uma molécula de água? É perder 2 hidrogênios e um oxigênio da fórmula. Olha aqui, ó. H3PO4 é o ácido fosfórico, é a nossa base. Se ele perde 2 hidrogênios e um oxigênio, vai para HPO3. Como que vai ser o nome desse ácido? Ácido metafosfórico. Tá? Perdeu uma molécula de água, ou esse ácido básico, ele vai ter o sufixo meta agora. E o ácido piro é quando eu tenho o ácido base, né? O ácido, vamos usar o mesmo que ele dá aqui, ó, o ácido fosfórico. Eu duplico esse ácido, então eu duplico todos os elementos. Eu duplico a quantidade de hidrogênio, eu duplico a quantidade de fósforo e eu duplico a quantidade de oxigênio. Ó. Se o ácido fosfórico é H3PO4, se eu duplicar, vai ficar H6P2O8. Aí eu pego esse átomo e tiro uma molécula de água, beleza? Então, se ficou H6P2O8, tirando uma molécula de água, vai ficar H4P2O7. Então, o nome desse ácido é o ácido pirofosfórico. Pessoal, não percam tempo com esses três, tá bom? Não percam. Foquem nos ácidos ico, os ácidos oso, hipooso e o per-ico, tá? Que é os primeiros que eu falei para vocês. Esses vocês têm que aprender. Beleza? E aqui ele dá essa tabelinha aí, aqui com os principais ácidos e as suas ionizações. E também os nomes, né? Então, todos os ácidos, todos os hidrácidos, os ácidos e os oxiácidos que a gente trabalhou. Tá? Beleza. Bom, dúvidas, pessoal? Eu vou fazer os exercícios propostos aqui com vocês, e aí eu tiro a dúvida da Yasmin e mais dúvidas que vocês tiverem. Bom, pessoal, rapidinho aqui esses exercícios são muito simples. Olha aqui o primeiro. O nome de um ácido não oxigenado termina em hídrico, né? Hidrácidos, né? A regra de hidrácido. Se não tem oxigênio, vai terminar em hídrico. Enquanto o de um ácido oxigenado termina em ico ou oso. Beleza? É o que a gente viu. Geralmente, o ácido ico tem um átomo de oxigênio a mais que o oso. Assinale a alternativa na qual o nome do ácido está correto. Bom, HF não tem oxigênio. Qual que vai ser o nome desse ácido? Ácido fluorídrico e não fluórico. Está errado. Então, a alternativa A está errada. H2SO4. Se a gente for lá na tabela, o H2SO4 é o ácido base. Então, o nome dele vai ser ácido sulfúrico e não ácido sulfuroso. H2CO3. Se o ácido sulfúrico, H2SO4, é o ácido base, se eu tiro um oxigênio, vai ser ácido sulfuroso e não ácido sulfúrico. Então, a C também está errado. H3PO4.
ácido fosfídrico, né? Olha o sufixo hídrico. Sufixo hídrico é sufixo de ácidos que não tem oxigênio. Esse tem oxigênio, então não é. E por último, H2S, ácido sulfídrico. Alternativa correta, alternativa E. Ó, tem sufixo hídrico se a gente lembrar, todos os ácidos hídricos não têm oxigênio. Ele não tem oxigênio. Então, a alternativa E é a correta. Beleza? Próximo. Para dar nome a um ácido oxigenado, utilizam-se as terminações ico, ioso e os prefixos ipo e per. Geralmente, o número de átomos de oxigênio na molécula aumenta na ordem: hipo-oso, depois oso, depois ico e perico, né? Se a gente lembrar aqui, pessoal, essa é uma informação muito importante, na verdade. Ó, eu começo, a minha base são os átomos, os ácidos ico, né? Os ácidos icos. Se ele perde oxigênio, vira oso. Se perde mais oxigênio, hipo-oso. E agora, se o meu átomo básico ganha oxigênio, ele fica perico. Essa informação é muito boa, né? Ajuda muito no vestibular. Bom, sabendo-se que a forma do ácido fosfórico, o ácido base, é H3PO4, conclui-se que o átomo hipofosforoso é... Bom, olha aqui, pessoal. H3PO4, ácido fosfórico, ele está aqui. Para ser hipofosforoso, aqui, ó, o que tem que acontecer? Ele tem que perder 2 oxigênio. Então, o hipofosforoso vai ser o H3PO2. H3PO2, alternativa B. Beleza, pessoal? E agora, por último, tem um exercício de ortometapiro, mas é óbvio que a apostila vai trazer um exercício desse, né? Já que está no conteúdo. Na nomenclatura dos ácidos, os prefixos orto, meta e piro são utilizados para diferenciar o grau de hidratação. O ácido meta é obtido pela retirada de uma molécula de água de uma molécula do ácido orto. Sabendo que a fórmula do ácido ortosílico é H4SO4, conclui-se que a fórmula do ácido meta-sílico é, bom, se o ácido ortosílico, né? Orto é aquela nomenclatura opcional, né? Então, o ácido ortosílico é a mesma coisa que ácido sílico, né? Eu acho que seria silícico, né? Ácido silicílico. Beleza? O ácido base. Para virar meta, o que tem que fazer? Tem que perder uma molécula de água. Se ele perde uma molécula de água, ele vai perder 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, vai para H2SiO3. H2SiO3, alternativa C. Beleza, pessoal? Tranquilo com esses 3 exercícios? Sim. Boa. Bom, então, bora lá para as dúvidas da Yasmin e de mais alguém, se alguém tiver. Yasmin, Robson, vai lá. A 2 da apostila é a letra B, né? A 2 da apostila, esse módulo que eu passei para você, é isso? Agora. Deixa eu olhar aqui. A 2 é a H3PO2, isso. H3PO2. Tá bom. Então, eu fui fazer a tarefa da semana passada, que você falou que você ia cobrar as tarefas toda semana, né? Aí eu fui fazer e eu fiquei com dúvida no 5 e no 7. Deixa eu abrir aqui a tarefa. E no 10. Tá, vamos achar isso aqui. Eu tenho que baixar porque eu não tenho ela aqui, gente. Deixa eu ver se eu não tenho mesmo. Tarefa, teoria, tarefa do caderno 2. Teoria, serviço. Deixa eu ver se é isso aqui. Por aqui, meu computador é velocidade lenta. Então, só lembrando, tudo bem, então, essa semana, para quem não fez as moléculas dessa semana, tá tudo bem, tá? Já que vocês tinham 3 provas e... Mas aí a gente participa da aula, né? Claro, claro.
certeza. Porque vejam, pessoal, presença, tá? Presença é uma das notas. Então, a participação da aula, estar na aula é essencial. Ô, Bom, Robson, então eu ia... Ah, pode falar, Mar. Pode falar, Nanda. Pode falar, depois eu falo. Tá bom. Ô, Robson, quem fez te mostra, então, na aula os trabalhos. isso, pode mostrar que já garantiu o ponto. Aí quem não fez Tá bom. tem que mandar lá no Drive até a semana que vem, beleza? Porque como eu não peço para vocês obrigatoriamente postar no Drive, e sim mostrar na aula, é porque a gente já faz a discussão da geometria. Vocês mostrando a molécula para mim, eu já mostro onde estão os erros, onde estão os acertos, e aí eu faço comentários. Então Eu vou fazer com a mesma bolinha. Desculpa, André. Beleza, O beleza. André falou. O André nem tá aqui. Ô, Robson, Oi. então meu pai ia comprar a bola pra mim hoje. Eu falo pra ele não comprar ou você prefere que ele compra já? Mafê, eu acho que quanto mais cedo você comprar, mais cedo você termina. Pelo menos você fica livre já disso. Ah, tá bom então. Beleza? Bom, vamos lá. Então é o módulo 16, módulo 15, né? Aqui. Qual que é os exercícios mesmo, Yasmin? 5, 7 e 10. Equacione a ionização do ácido acético de maneira simplificada. Pessoal, esse 5 aqui é um problema porque vocês não têm química orgânica, esse é um ácido orgânico, tá? Vou fazer aqui para vocês, mas desencana, tá, gente? É os erros da apostila, né? Porque é um exercício de vestibular. O exercício vestibular ele não quer nem saber se você viu ou não, né? Agora, quem faz essas apostilas, eles deveriam pensar que é um exercício para primeiro ano e que não viu química orgânica. Bom, na verdade, eu não vou conseguir fazer aqui. Vamos ver. É H3, C, tracinho, ligação simples, CH2, CH2, H3, não, CH2, CH, tracinho, dupla O. Gente, eu não vou conseguir fazer dessa forma. Mas a ionização vai ser o seguinte. Ele vai perder. Deixa eu fazer um papel aqui. CH3, C, dupla O, OH. Aqui, tá certo. Então ele vai perder o ânion H, tá? Vai ficar assim, ó. Cadê? H3, H1, 2, H3, 2C, C2, O, mais OH-. OH-. Então vai ficar isso aqui, Yasmin, tá? Esse vai ser o cátion. Não, desculpa. Esse vai... Não, aí tá certo. Esse vai ser o cátion, esse vai ser o ânion, tá? Mas não, desencana desse 5 porque ele é um ácido orgânico. E vocês vão ver isso só no terceiro ano, tá? Ok? E a 6? A 6. E a 6? Vamos ver a 6 aqui. Sabendo que sobre o cloreto de hidrogênio ou ácido clorídrico, responde e justifica. É um composto iônico, molecular ou metálico? O que vocês acham? Que ligação química existe entre o hidrogênio e o cloro? Hidrogênio, cloro, não metal. Qual é a ligação química que une átomos não metálicos e hidrogênio? Molecular. Isso, beleza? Molecular. Que é a mesma coisa que covalente, tá bom? Então, a A é um composto molecular porque é uma ligação entre cloro, ou seja, um elemento não metal e hidrogênio. B.
Sabe-se que o cloreto de hidrogênio, quando dissolvido em água, produz solução iônica. Com base nisso, pode-se afirmar que ao ser dissolvido em água, esse composto sofre dissociação iônica, ionização ou nenhuma delas. Bom, é ionização, gente. Todo ácido, quando em meio aquoso, o que ele vira, o que ele forma? Íons H+, e os ânions. Se ele formou íons, então ele ionizou, tudo bem? Então é uma ionização. Ok? Tudo bem nesse, Yasmin? Sim, tudo bem. Beleza? E a C, a solução aquosa desse composto conduz corrente elétrica ou não? Bom, se ele forma íons, né, cátions e ânions, obviamente ele conduz corrente elétrica, porque a corrente elétrica é conduzida pelos elétrons. E elétrons tem nos ânions, né, tem elétrons livres. Então, sim, se ele tem íons, ele vai com certeza conduzir corrente elétrica. Robson, Oi. por exemplo, na 7, ele faz a mesma pergunta, HBr, hidrogênio e brômio. Como eu faço para saber se ele faz composto iônico molecular ou metálico? O bromo é um elemento não metal, né? Ele está lá no grupo 17, os halogênios, na tabela periódica. Então é um não metal com hidrogênio, obviamente. É uma ligação molecular, que também é conhecido como covalente. Ok? Então, por consequência, ele conduz corrente elétrica. Sim, porque todo ácido ele se ioniza no meio aquoso. Então, qualquer coisa que forma íons, ele vai conduzir corrente elétrica. São iguais os sais, né? Se eu pego o sal de cozinha, NaCl, se eu coloco ele na água, o que ele forma? Íons Na+, e íons cloreto, Cl-. Eu tenho íon, eu vou conduzir corrente elétrica. Nas condições naturais, ele não conduz, só depois da ionização. Isso, né? Se eu tiver um líquido, um líquido sem água, né? Um ácido que ele não esteja no meio aquoso, HBr, aí ele não conduz. Por quê? Porque ele é uma molécula. Moléculas não conduzem corrente elétrica. Ele só vai conduzir se ele virar íon, se eu colocar o ácido na água, beleza? Então, por exemplo, eu posso pegar o ácido mais forte que tem. Robson. De nada, né? Mas só finalizando, eu posso pegar o ácido mais forte que tem, ou um dos mais, o ácido clorídrico. Beleza. Aí eu tenho aqui, deixa eu abrir minha tela para vocês. Bom, vamos supor que aqui eu tenho o ácido clorídrico, ele não está em água, só o ácido clorídrico. Eu posso pegar esse ácido e derrubar na minha mão tranquilamente. Por quê? Porque ele vira ácido, né, essa propriedade de acidez, quando ele se mistura com a água, e aí eu formo esses íons H+. Então, se eu não formar íon H+, não tem problema. Né? Então, ele só forma íons no meio aquoso. E tinha mais um, né, Yasmin? Não, foram esses. Foram esses? Então, Sim, beleza. obrigada. De nada. Bom, pessoal, se não tiver mais dúvidas, é isso. A gente para por aqui. A gente se vê às 2h. Fazer o quê, né? Tchau, Na Robson. sexta-feira. Oi, Lívia. Não, você não falou que pode falar na sexta-feira? Achei que você estava perguntando alguma coisa. Então, fechou, pessoal. A gente se vê às 2h. Demorou? Falou, Demorou. Robson, até as 2h. Tchau, Falou, Robson. pessoal. Abração. Se cuidem. Tchau.